Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 5º episódio do Líder em Flow. E hoje num assunto muito interessante, falando sobre liderança contemporânea, com um convidado muito especial que vem lá da cidade de Passo Fundo, que está residindo aqui na região com grandes desafios. Apresento a vocês Adriano José da Silva, hoje diretor comercial da empresa Danhese. Adriano, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Kátia, e obrigado pelo convite. É uma alegria poder compartilhar aí conhecimentos, ideias e, quem sabe, impactar a vida de algumas pessoas. Com certeza, não tenho dúvida disso. Adriano, se apresente, fale um pouquinho sobre quem é o Adriano. Bom, o Adriano é torcedor do Internacional de Porto Alegre, 46 anos, uma trajetória entre o setor público e privado bastante extensa, né? Desde os 23 anos entre público e privado, já fui secretário municipal de 3 municípios diferentes tamanhos, né? Professor universitário, graduado em administração, mestre em contabilidade, doutorando em administração em São Paulo. E o Adriano se define com uma palavra, né? O impossível é apenas uma palavra. Eu gosto de desafios, eu gosto de projetos, eu gosto de causas, eu gosto de ideias. E acredito, acima de tudo, no ser humano. Eu acho que o ser humano ele tem muito para entregar, muito para dar, muito para evoluir. E entendo que a gente está de passagem nessa vida justamente para evoluir, para ter aprendizados e levar isso para outras pessoas, proporcionar crescimento, desenvolvimento, trocas de experiências, e é isso que eu tô aqui. Que bacana. Eu me defino em uma palavra. O impossível é uma palavra. Legal. Nós temos algo muito em comum, que eu acho que é acreditar nas pessoas. Eu também sou uma pessoa que acredita muito nas pessoas. E antes da gente entrar no nosso assunto, eu quero saber como que você, enquanto colorado, como é que se sente hoje? Realizado, feliz, ainda curtindo o que aconteceu na última terça-feira. Foi uma experiência incrível, uma experiência única. Eu confesso para ti que em todos os meus 46 anos de torcedor do Inter, né, porque a única coisa que eu não pude escolher na minha vida é o time que eu ia torcer, né? E tenho levado todos os meus afilhados, meus primos, os filhos dos meus primos, todos pro lado do Inter, né? Então tô muito feliz mesmo. E quero aproveitar essas horas de alegria, porque o meu Inter ele proporciona o céu e o inferno no mesmo dia, na mesma hora e na mesma semana. Muito bem, então aproveita, deixa essa data registrada, porque não é sempre, né, Adriano? Não, uma vitória... Eu, como gremista, tenho que me defender. Uma vitória contra o maior time da América Latina não é sempre, e é uma vitória épica, né? Muito bem. Parabéns para ti, pro teu time. Agora vamos lá. Falando um pouquinho, então, do Adriano profissional agora, né? Conta um pouquinho sobre a tua trajetória profissional, como que você chegou hoje no cargo de diretor comercial? Comercial. Enfim, toda a tua trajetória aí. Então, eu sou formado, né? Me formei em administração. Por muito tempo eu fui líder estudantil na UPF, né? Fui presidente do Diretório Central de Estudantes, ainda na época da efervescência, que o movimento estudantil formava quadros, formava lideranças, tinha disputa de ideias, projetos, era uma coisa muito bacana. Graças a isso, criei uma grande rede de relacionamento de amigos que se tornaram empresários, prefeitos, vereadores, secretários, concursados públicos federais, municipais e estaduais. E essa rede, essa capacidade minha de articulação, de estar na linha de frente, de gerar essas conexões, foi me moldando. Então eu fui secretário municipal de serviços urbanos, de obras em Ernestina, fui diretor-geral de Câmara de Vereadores em Ernestina. Me tornei secretário da Assistência Social em Passo Fundo, onde eu fui o gestor, né, da implantação do Sistema Único da Assistência Social. Implantei 4 CRAS. O CREAS, a média, a alta e a baixa complexidade. Saí da Prefeitura de Passo Fundo, fui convidado para ser diretor da Secretaria da Fazenda, Administração, Planejamento e Marau. Fui o responsável por organizar o primeiro orçamento acima de 100 milhões de reais naquela cidade, foi uma experiência muito gratificante. Uau. Fiz mestrado em Blumenau, né? Morei lá em 2006 a 2008, num apartamento de 1 quarto. Eu era o síndico
do apartamento. A gente dividiu o apartamento em 10 pessoas. Um quarto. Um quarto, a gente não tinha grana, né? Então, um quarto, 10 pessoas. Um quarto, 10 pessoas. Vinha um lote de 5 no domingo e ia embora na terça-feira de manhã. E vinha mais um lote de 5 na quinta-feira e ia embora no sábado de manhã. Então eu organizava para limpar o apartamento, organizar o apartamento e não pagar o condomínio. Então eu fazia a gestão dos mestrandos na época na Universidade de Blumenau. Foi um momento, para mim, um dos momentos mais marcantes assim, pós-graduação, né? Eu vivi tudo isso, fui bolsista, né? Então a gente entrava na faculdade meio-dia, saía 2 da manhã pesquisando, ouvindo música, né? Ainda na época que tinha CD, né? Que a iPod era iniciante, a gente não tinha grana, né? Então a gente guardava a grana para o final de semana, tomar uma cervejinha e comer algo diferente, porque durante a semana era torrada e wafer, né? Então foi uma experiência bacana, daí eu acabei voltando, dei aula na UPF 2009, 10. Em 2011 fui para a IMED, fui professor na IMED de 2011 até 2018. E aí eu sempre fui, entre ser professor, eu sempre fui secretário, ou de Passo Fundo ou de Marau. E aí surgiu a possibilidade de eu ser coordenador de curso na faculdade IMED, coordenador de administração. Me tornei coordenador, fiquei coordenador lá por 5 anos, né? Uma experiência muito rica, 250 alunos na graduação, mais 1.000 alunos em pós-graduação. Implantamos o primeiro programa de mestrado da região norte do Rio Grande do Sul, né? Do Rio das Antas até Passo Fundo, né? Aqui da ponte. Foi uma experiência muito rica, a gente fazia muitas viagens com alunos, todo ano era uma viagem ou nacional ou internacional com os alunos, então a gente tem uma relação muito próxima, se tornaram amigos, né? Conhecidos, então a gente conversa todos os anos, tem 4 ou 5 encontros de alunos. Em 2018, então, a IMED passa por uma restauração e eu me dei como presente um ano sabático. Voltei a atuar em 2019, daí como consultor de empresas, voltado para a área de reestruturação empresarial ou trabalhar com empresas com algum tipo de dificuldade, seja econômica, seja operacional, seja financeira, econômica, né? E aí me encontrei nesse trabalho, né? De poder contribuir, de poder emprestar minha energia por determinados períodos para as empresas, no sentido de fortalecer, de recuperar, de revitalizar, né, e torná-las competitivas no mercado. Logramos muito êxito, apesar da pandemia, né? E aí, nessa transformação desse mundo doido, né, que hoje é certo, amanhã é errado, hoje acontece, amanhã muda, né? Eu resolvi que eu queria um trabalho fixo, eu não queria mais ficar viajando toda hora. Eu queria morar numa cidade e viver uma empresa de verdade. Viver o dia a dia, me estressar, rotina, curtir, comemorar, brindar, chorar, desabafar, né? Enfim, tudo aquilo que o empreendedor passa. E aí fiquei numa indústria em 15 de novembro, essa indústria no Rio Grande do Sul, né? 15 de novembro. 15 de novembro, perto de Birubá. Eu Morei, conheço. fiquei um ano lá. Um ano de muito aprendizado. A empresa era uma empresa sistemista, a gente transformou numa empresa de manufatura de máquina agrícola, foi um sucesso. A empresa está indo super bem. E aí eu recebi o convite para vir para a Dainese, para assumir então o cargo de diretor comercial. Eu trago na minha bagagem então toda a experiência no setor público, de gestão de equipes bastante complexas e de alta performance também, né? E vim para esse desafio na Dainese, que é potencializar a empresa, que é desbravar novos mercados, criar novos canais, melhorar processos, desenvolver futuros líderes, né? Porque eu entendo que o líder de hoje não é sobre como ele manda, é sobre como ele prepara a sua equipe para a sua sucessão. Eu tenho isso comigo, entendeu? Que o conhecimento tem que ser disseminado entre todos e todas os membros das equipes ou da equipe, e que eu sou uma pessoa de passagem. Essa passagem pode ser 1, 2, 3, 5, 10, 15 anos, mas eu sou passageiro. E que a empresa, o CNPJ ali perpetua. Nós, como seres humanos, temos um prazo de validade. Então, eu trabalho muito forte com essa filosofia, adoro trabalhar com pessoas, procuro ser uma pessoa muito transparente, muito correta, né, e leal, né? Eu acho que deslealdade não é uma coisa que a gente pode tolerar. Espaço, né? Não tem mais espaço para isso.
E entendendo hoje um pouco esse mundo contemporâneo, né, Kátia? Onde o Rio Grande do Sul em especial e o Brasil como um todo, né, perdeu o bônus demográfico, né, que era o quê? Um excesso de jovens e poucas pessoas de meia idade a idosos ou acima dos 70 anos. E essa perda do bônus demográfico está tendo impacto muito forte nas organizações, pequenas, médias e grandes, porque você não tem mais uma oferta de mão de obra abundante. Você tem que contratar, reter e desenvolver esses talentos, essas pessoas, de acordo com as vontades que ela tem, ou os objetivos que ela tem, e se esses objetivos precisam convergir, né, com o das organizações, né? Então, o Rio Grande do Sul hoje é o segundo estado que mais envelhece no Brasil. Em 2060, o Rio Grande do Sul vai ter a população de 2019. Nossa Senhora. Né? E isso vai ter um impacto muito forte hoje nas contas públicas dos municípios. Os gastos de saúde irão subir exponencialmente. Consequentemente, menos oferta de mão de obra ou menos pessoas empreendendo na sua juventude. Vai ter um impacto muito grande aí no Rio Grande do Sul, né? No Brasil como um todo, mas no Rio Grande do Sul ele vai ser mais acentuado e já a partir do final dessa década aqui a gente já vai começar a sentir isso, né? Então a gente começa a observar uma inflação de serviços elevada, não trava, porque a mão de obra é escassa e as restrições, né, as novas normas de segurança, a questão da legislação trabalhista começa a inibir o emprego do modo como a gente conheceu, como os nossos pais trabalharam na indústria, na agropecuária. Dificulta muito. Esse emprego não existe mais, né? Existe uma nova metodologia, um novo jeito de fazer as mesmas coisas. E é isso que a gente precisa compreender e se adaptar hoje nesse mundo contemporâneo. Eis um desafio aí, né? São muitos os desafios, né, Kátia? O que a gente tem observado, e particularmente em todas as minhas experiências, que a gente vive esse mundo de transformação, né? E aquele conceito que a gente ensina na faculdade, né, liderança autocrática, democrática ou liberal, ele está presente no dia a dia, né? Eu brinco muito assim, o líder do chicote, do relho e do revólver, ele vai ficar no livro de história. O líder democrático que envolve a equipe, que decide junto, mas que dá o direcionamento, eu acho que esse é o cara que está faltando nas organizações hoje, do modo geral. E o líder liberal, ele é um líder hoje para empresas de tecnologia. As nossas empresas, no modo geral, hoje, alguns departamentos podem suportar, mas como um todo é muito complicado. Eu tive uma experiência, Adriano, numa empresa de tecnologia, né? Durante 1 ano e meio, desenvolvendo líderes da área de uma empresa remota. E o maior desafio era a confiança. Era as pessoas não saberem o limite entre o que eu posso e o que eu não posso. A falta, por trás disso tudo, né, por trás dessa liderança liberal, entre aspas, que estava se construindo, é muito difícil porque a cultura ainda das pessoas para o home office é muito difícil, né, a liderar à distância. Então, claro que tem toda a cultura da empresa por trás disso, que é muito autocrática, que é aquela liderança à base do grito, né? De forma mais popular, para se dizer. E é difícil tu construir entregas, resultados satisfatórios em cima disso. Então, existe, assim, acho que um desafio para essa liderança liberal, para ela ser voltada para resultados ainda bem grande. Assim, Kátia, eu consumo muita leitura de biografias, né? Eu adoro ler histórias de empreendedores, de empresários, líderes políticos, líderes carismáticos que fizeram a diferença no mundo, né? Uhum. Vamos pegar o cara que mudou o nosso estilo de vida, que é o Steve Jobs, né? Tem uma frase dele que ele pergunta: quantos nãos você já disse hoje? Esse não, tu não vai ser medido pela quantidade de sim, tu vai ser medido pela quantidade de não. Por quê? O que acontece hoje? As pessoas entendem, eu preciso saber a prática e não a teoria.
eu entendo que as pessoas precisam e necessitam dominar o conceito para aplicar na prática. Qual é o conceito de disciplina? Qual é o conceito de liberal? Qual é o conceito de liberdade? Qual é o conceito de democracia, né? O que eu quero te dizer com isso? Nesse aspecto, né, todas essas biografias de líderes empresariais que fizeram a diferença, eles eram disciplinados. Traduzindo para o nosso mundo hoje, disciplina é o quê? Bom, eu vou trabalhar das 7 da manhã às 9 da noite, eu vou acordar às 4 para fazer caminhada, academia, ler o jornal, me preparar para 6 horas, 6 e meia. Uma exigência bem alta, né? Mas são líderes de alta performance, são pessoas que mudaram o nosso estilo de vida. Você pode ter uma ideia do meio-dia às 4, qualquer momento, você pode ter. Mas o que vai fazer a transformação é como a quantidade de pessoas que você envolve no teu projeto, no teu sonho e como elas acreditam nisso, na viabilidade desse projeto, nesse sonho. Exato. Porque tu não cresce hoje, Kátia, sem pessoas. Não. As empresas precisam de pessoas, precisam de processos e precisam de objetivos. E os objetivos não é sobre serem iguais o que as empresas querem. Mas os objetivos precisam estar alinhados às perspectivas que as empresas estão pedindo. Ou seja, acordar cedo, ter disciplina, ter foco, não é sobre ser autoritário, não é sobre ser democrático ou ser liberal. Ele faz a diferença nas nossas vidas. E você abordou um negócio muito interessante, que tu vai ver o seguinte, home office. Eu acho que é interessante o home office. Eu gosto. Porém, vamos pensar o seguinte, o homem, né, saiu das cavernas, né, porque ele queria se relacionar, porque ele queria viver, porque ele queria conhecer pessoas, animais ou novas comunidades. O home office, ele afasta as pessoas de uma certa forma da cultura organizacional que está implementada ou se quer implementar. Tu não difunde a cultura. Porque o líder de hoje não é sobre o feedback trimestral, semestral, bimestral ou anual. O líder de hoje ele tem que estar permanentemente dando feedbacks e corrigindo posições. Como é que você vai conversar com uma pessoa que tu não interage? Será que a gente vai ficar só medindo a quantidade de e-mail que respondeu e as tarefas preenchidas e cumpridas durante o dia pelo ERP, pelo sistema? Que tipo de seres humanos a gente vai estar desenvolvendo? Que nível de troca a gente tem? Veja o impacto. Tu pega da minha geração, olha, eu tenho 46 anos, né? Eu fiquei velho sem ter ficado idoso na contemporaneidade. Porque na minha época de jovem, se eu quisesse conversar com alguém, no mínimo eu tinha que sair do portão para fora. Ou ir no grupo de jovens, no CLJ, cursilho, enfim, né? Na festa da comunidade. O jovem de hoje ele se relaciona por rede. E como é que está o convívio social? Ele descobre, então, quando ele entra na faculdade, que ele tem que conviver com o Adriano, com a Kátia, com as diferenças e os diferentes. E hoje o que está acontecendo? O EAD, eu na minha época, meu sonho era ir para a faculdade, eu queria ver gente, eu queria viver aquilo. Hoje, mas por que eu vou pegar um ônibus para ir para Caxias, para ir para Bento e para Passo Fundo? Se eu posso ficar em casa e fazer a minha faculdade. Detalhe que a gente tem aqui também, né? Tem aqui também em Nova Prata. O que eu quero te dizer com isso? Que hoje as empresas elas têm dificuldade no recrutamento, na seleção, na retenção, porque essa pessoa, esse jovem, do modo geral, ele não está preparado para conviver com os diferentes e as diferenças. E o Bauman fala muito, né, que o jovem de hoje, né, é o jovem que ele vê a angústia como doença. E essa doença, o jovem está toda hora achando que está doente, tomando remédio, tomando antidepressivos, porque estou doente. E, na verdade, a ansiedade, ela nos instiga os sentidos, nos mantém vivos, né? Exato. Permite que as emoções possam aparecer. E hoje, nessa sociedade, tu tem que criar momentos dentro das empresas para que essas emoções, essa ansiedade seja dosada.
Então, o líder hoje, ele não é o líder que manda, ele é o líder que dá feedback. Ele é o líder que incentiva, que desenvolve, que orienta, que maneja. Mas ele não é o líder hoje do relho, do chicote, do eu mando e tu obedece. Exato. Eu acho que isso é o grande conflito geracional que a gente vive. E essa é a grande oportunidade que tem para quem quer liderar, para quem quer assumir postos de comando, para quem quer determinar ou que acha que pode contribuir, eu vou precisar trabalhar com pessoas. E trabalhar com pessoas é um desafio diário, é um aprendizado diário. Por isso que se fala muito em perfil, né, de profissional, perfil que você quer, porque você tem que ir montando o Lego, né? Eu gosto de falar Lego, não quebra-cabeça do seu time, da sua equipe. Ora, o Adriano vai ser bom numa coisa, mas não vai ser excelente em outra. Poderá ser muito bom numa outra competência, numa outra habilidade. Então, entender desse cenário hoje, no meu entendimento, faz toda a diferença e reduz o nível de estresse e conflito. Com certeza. Porque essa variável, Kátia, da seleção, do recrutamento, do perfil que a gente está, da mão de obra que chega no mercado hoje, nenhuma empresa, nenhum governo controla. É uma nova sociedade que emerge, se instalando e a gente completa 30 anos agora, 35 anos da Constituição Cidadã, que está produzindo os seus efeitos na sua plenitude desde na metade da década passada, com impactos sociais, econômicos, relacionais muito significativos e que as pessoas precisam ter as competências hoje da adaptabilidade, da flexibilidade muito aflorada para poder conviver nesse mundo volátil, nesse mundo que muda o tempo todo. E eu, enquanto consultora também, nos espaços em que eu estou, assim, fazendo... Geralmente, a consultoria, ela tá junto com a mentoria da liderança. Porque não tem como tu desenvolver a empresa sem desenvolver os líderes, né? Do contrário, a mesma coisa. As pessoas desenvolvendo líderes, tu tem que desenvolver os processos para ter uma lógica ali para seguir, para conduzir isso e para se manter, porque senão depois que o consultor sai, meio que cai por água. Então a gente cria os processos, define política, cultura, né? Missão, visão, valores. E uma das coisas que eu sempre trabalho, que eu vejo muito evidente a necessidade, realmente isso que tu está dizendo, é de trazer esse líder para esse olhar mais adaptado às mudanças de comportamento das pessoas, de aceitar as diferenças e não querer padronizar, né, a equipe. Então, entendendo que se a Maria tem uma qualidade e o João não tem aquela qualidade, não é porque o João não é bom. Olha para o João, não compara ele com a Maria, mas vê no que ele tem desenvolvimento e vamos trabalhar isso, vamos ver no que ele é bom. Vamos ver as competências dele. Então, definindo os perfis, entendendo isso, o líder que consegue enxergar e ter essa sensibilidade de olhar de forma individual para cada colaborador, consegue ser muito mais assertivo na sua liderança. Porque a sua forma de liderar também precisa ser adaptada a cada estilo de perfil que ele tem dentro da equipe. Então, se uma pessoa necessita de uma liderança mais próxima, de uma liderança mais alinhada em questão de detalhes de como fazer. Pode ser que tenha outro perfil que só me diga que resultado que tu quer e deixa que eu dou o meu jeito. Eu gosto de colocar a minha identidade, eu quero ter um pouquinho de autonomia dentro da minha função. E o líder que não entende isso, que tenta controlar, por exemplo, de forma igual todos, ele não consegue ter muito sucesso entre a equipe. Então, acho que ter esse olhar adaptado do líder também é importante. Não sei se tu concorda, Adriano. Eu concordo contigo, faz todo sentido essa tua colocação. Eu queria poder contribuir, né, nessa tua análise, que eu acho que o mundo hoje ele não se dá mais pelo certo ou pelo errado. O mundo se dá mais hoje, as tomadas de decisões é pelo contexto.
Porque você julgar sobre o certo e sobre o errado, o que é o errado e o que é certo nesse mundo. Hoje é uma coisa, amanhã pode ser outra. Pode ser outra, né? Ou, tipo, o domingo fez 30 graus, segunda-feira esfriou, né? Ontem o Inter era para perder e acabou se classificando. Não tem explicação o certo e o errado hoje. O que é certo? É não roubar, é ter uma postura ética, é ser transparente, é ser coerente, é ser proativo, é trabalhar em equipe, é prestar uma informação clara ou objetiva, né? O que é errado? É roubar, é matar, é maltratar, é humilhar. É lícito e ilícito, isso. Né? Então, o que a gente precisa compreender nessa nova jornada, né? Que, na minha opinião, é que o jovem de hoje ele nasce conectado. Muito. E isso tem um impacto sobre uma liderança, sobre um líder mais antigo. E o líder mais longevo, para se falar numa linguagem sem ofender, o líder mais longevo ele foi o cara que carregou caminhão, foi o cara que levantou parede, que derrubou parede, ele fez tudo. Ele foi o zelador, o porteiro, o cara que comprou, que pagou, que vendeu, que produziu, ele foi um pouco de tudo. E ele tem que entender que ele contribuiu para que a sociedade pudesse chegar num ponto hoje que tu não vai mais precisar carregar e descarregar caminhão com braço físico, já tem máquina, tem equipamento, tem novas estruturas que permitem a redução da intensidade do uso de mão de obra. E quem entendeu muito isso, de uma maneira muito clara, objetiva, com impactos em produtividade muito alto, muito elevado, foi o agronegócio. Você sai de uma agricultura em 25 anos extremamente intensivista de mão de obra para chegar hoje com uma mão de obra totalmente técnica, qualificada, que tem que entender alta tecnologia, com salários acima da média de mercado, né? Com um nível de exigência técnico bastante alto, conhecimento técnico bastante elevado. E você não vê mais hoje aquele contingente de safristas, né? No nosso caso, onde eu conheço. Então a gente tem que aprender com o agronegócio e as empresas, do modo geral, as indústrias brasileiras. O setor automotivo fez muito isso, o setor da porteira para fora do agro, das indústrias de carne estão fazendo muito isso, que se chama automatização. Tu vai ter que automatizar porque para algumas funções tu não vai mais encontrar pessoas ou a quantidade de pessoas necessárias para fabricar ou produzir determinadas, estar presentes em determinadas etapas do processo produtivo. Então tu vai observar isso, dá para a gente observar isso em vários cases ou várias empresas, né? Então a própria mão de obra que o pessoal começou a reclamar que veio do exterior, hoje ela é uma mão de obra interessante para as indústrias. Porque esse pessoal está fazendo serviços que o brasileiro já não quer mais fazer. Como tu querer dizer assim, não, agora o Biden ou o Trump ou quem for presidente dos Estados Unidos vai acabar com a imigração. Os americanos não podem acabar com a imigração porque a economia deles depende da imigração ilegal. Porque muitos serviços que os imigrantes ilegais fazem, o americano nativo não faz mais. E como é que você vai exportar 12, 13 milhões? E, ademais, esses imigrantes ilegais eles contribuem para o crescimento do produto nacional bruto dos americanos, porque eles estão nos Estados Unidos, lá eles compram ou um iPhone e mandam para sua família de origem no país de origem, ou mandam dinheiro para eles comprarem um iPhone para se comunicar. Aí já gera uma assinatura da Apple, já gera um Google, já vai gerando um Facebook, Instagram, as redes americanas. Eu não estou falando sobre certo nem sobre errado. São contextos que as coisas efetivamente acontecem e que impactam a vida de famílias, cidades, municípios, estados e países. E o Brasil ele está sendo impactado. E as menores cidades ou as cidades pequenas vão ser impactadas mais rápidas que os grandes centros, porque o jovem, o que ele quer? Como tem uma comodidade hoje tecnológica, ele quer poder usufruir de uma farmácia 24 horas, do mercado, de um shopping, de facilidades que os centros maiores te oferecem, que uma cidade menor não te oferece. E aí começa todo um conflito geracional e que você tem que estar muito aberto
para enfrentar isso, como as empresas têm que ser muito flexíveis e estar aptas a serem adeptas, né? A adaptabilidade em alta, para poder absorver esse novo contexto e produzir os resultados que a empresa precisa. Então, a gente vive um mundo híbrido, né? Entre o analógico e o digital, no mundo VUCA, né? Que agora já tem o BANI. Que agora é o BANI. A gente vive uma vida, numa palestra até que eu dei para o Sicredi, foi bem interessante, né? Eu sempre digo que o mundo nunca viveu essa experiência de ter 5 ou até 6 gerações na mesma vida, né? É o vô, o filho, o neto, o bisneto, o tataraneto, vivendo sob o mesmo guarda-chuva, o mesmo sol. E isso tudo tem um impacto. Porque tu pega da geração dos anos 30 do século passado, dos anos 20, 40, 50, o nível de escassez que eles enfrentaram não é nada comparado ao nível de escassez hoje. Hoje o nível de escassez, eu não tenho dinheiro para pagar a internet. Mas você não vê esse cara hoje tendo que trabalhar por um prato de comida, carpir um lote em troca de um alimento, né? Então tu começa a observar bastante situações diferentes com impactos sociais elevados. Né? Então a gente precisa caminhar muito fortemente para entender essa contemporaneidade, essa diversidade. Eu visitei uma empresa no mês passado e essa empresa é multicultural. Eles têm 250 funcionários e mais da metade é de outros estados da federação. Uau! A disciplina lá você tem presencial. A tarefa presencial. A disciplina é lá, você tem a tarefa, você tem que entregar. E você tem que ser ágil. Então, tu observa a riqueza que gera esse tipo de ambiente. O nível de troca, de relacionamento, de parceria que você tem. Ao mesmo tempo é um desafio, né? Para a liderança. Eu já estou vendo a liderança conseguindo se adaptar a essa diversidade cultural. Isso. Mas aí, até chegar... Porque aqui a gente tem um pouquinho daquilo, né, Adriana? O meu jeito é o jeito certo. Não, tem que se adaptar à nossa cultura. Então, olhar para tudo isso, respeitando a cultura de cada um. Todos os jeitos são certos. Todos os jeitos estão corretos. Mas o que difere uma empresa do crescimento e do sucesso é o nível de abertura que ela dá ou que ela propicia para caber mais jeitões dentro do seu modelo de negócio. Do seu jeito. Do seu jeito. Então, veja bem, a oportunidade que isso gera e os desafios que isso causa para as organizações. Enorme. Muito elevados. Adriano, deixa antes de você seguir aqui, deixa eu só... Dentro do nosso tema, né, que é a liderança contemporânea, o desafio de liderar diferentes gerações em um cenário volátil. Queria te fazer uma pergunta voltada para esse tema, para entender um pouquinho de como que tu enxerga isso, tá? Com as mudanças rápidas na tecnologia e na cultura de trabalho, que é a hora que a gente estava falando, como os líderes eles podem se manter atualizados e relevantes? Acho que diante do que a gente estava falando, né? Toda essa mudança, tanto da cultura quanto da tecnologia, como o líder ele precisa perceber isso e estar atento. Como que ele se mantém atualizado? O que eu observo hoje, né? O que eu sugiro sempre quando me fazem essa pergunta? Você fazer cursos de pequena e média duração. Cursos de longa duração hoje eles têm um impacto não mais comprovadamente elevados, mas curtos de média e curta duração. Presenciais, congressos, seminários, por exemplo, tem o POA Summit, né? É um momento das startups, da troca de ideias, né? Então você vai lá, você cria novas conexões, novos laços. Viagens de trabalho, viagens de negócio. E eu acho que aqui a minha contribuição é o seguinte: você precisa saber muito bem o que é estratégico, o que é tático, o que é operacional. Os líderes mais longevos, eles confundem o operacional como se ele fosse um estratégico.
O líder estratégico ele tem que pensar no negócio nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. Qual é a visão de futuro? Como é que eu alimento esta visão? Que tipo de visão holística eu estou tendo sobre o meu negócio, sobre a minha equipe? De novo, não é sobre certo e sobre errado, é como eu convivo e respeito todas as diferenças e faço elas convergir para objetivos comuns do meu negócio. Então, é você querer. Eu, por exemplo, eu faço uma leitura diária de 6 periódicos de notícias sobre economia, sobre política, tendência de mercado. Durante o dia eu tenho salvo, eu vou atualizando e vou lendo em vários momentos do meu dia. Tá? Eu gosto de viajar, participo de 1 ou 2 congressos no ano. Tu seleciona quais que tu vai participar? Isso. E aí vou. Me organizo com antecedência, né, para encontrar passagens com acomodações mais acessíveis e me proporciono isso com uma maneira de atualização. Tá? Leituras, eu leio um livro hoje, consigo ler hoje um livro por mês, queria poder ler mais, né? E observo que a grande angústia que está gerando hoje é aprender a lidar com pessoas, a trabalhar com pessoas. Então a minha sugestão é essa, cursos de curta, de média duração, focados naquelas dores que o empresário, o empreendedor está sentindo. Como que ele escolhe qual que é a melhor opção? O que tu sugere para a pessoa? O que ela deve avaliar? Ela deve avaliar se o livro que ela está fazendo, o congresso que ela está lendo, congresso que ela quer participar, que gera alguma conexão com a sua história ou com a sua necessidade. É uma escolha subjetiva, não tem uma prescrição de bula farmacêutica ou receituário médico. A pessoa precisa se conectar ou se entender, né, sobre essa perspectiva. Tem um arquivo que eu leio todos os anos, que no mês de fevereiro é disponibilizado logo após o Congresso Econômico Mundial, o Fórum Econômico Mundial de Davos. Ali estão todas as tendências do grande mercado para onde eles estão empurrando a humanidade. Então, quem lê aquela Bíblia lá de observações, de conjecturas, ela vai estar conectada com para onde o mundo caminha, mas tem que ler. Além de ler, tem que interpretar. É uma leitura chata, mas ali ela tem diretrizes sobre para onde caminha a humanidade. Bacana. Eu gosto muito de quando eu vou participar de um treinamento, de um curso, de algum evento, enfim, que eu estou buscando conhecimento, de observar a possibilidade de network, né? Fomentar isso, porque eu vejo isso como também um canal de trocas depois. Não só o evento, mas quando tu tem a possibilidade de gerar contatos lá, de fazer trocas e depois manter esses contatos, né? Eu acho que isso é muito bacana. Eu tenho, por exemplo, pessoas que eu fiz contatos em eventos e que quando tem uma determinada situação que eu quero uma contribuição do conhecimento que eu percebi que aquela pessoa tem, faço um contato, ela me ajuda. Eu acho que isso para o líder também é importante, ele ampliar o grupo de pessoas, né, com quem ele convive, com quem ele troca, as fontes que ele se alimenta de conhecimento. Então, eu acho que isso é importante também considerar na hora de fazer uma escolha. Tu tocou num assunto bem importante, com quem eu me relaciono, né? Uhum. Com quem eu estou me relacionando, que nível de relacionamento eu tenho, qual é o nível de abertura. Eu acho que acredito que o network ou o nível de conexão que tu estabelece com o mais variado público, as mais variadas pessoas, quanto mais negócios diferentes você tiver relação com o seu, mais amplia a tua abertura, a tua capacidade de ter uma visão sobre floresta e não sobre árvore, né? Uhum. Então, faz todo o sentido essa tua colocação e eu concordo plenamente com ela, né? Você conseguir trocar ideias, perspectivas sem se sentir inferiorizado, maltratado ou copiado. Sabendo que isso poderá acontecer, mas sabendo que no momento que você joga para o universo, que você troca com o universo te devolve em dobro. É isso aí, porque nessa troca, uma hora tu ensina, uma hora tu aprende. Exatamente. E a gente tem que estar aberto, né? O analfabeto do século XXI não é o que não sabe ler. Não sabe ler.
O analfabeto do século XXI é o cara que não quer desaprender, reaprender e continuar aprendendo, né? Então, o conceito de analfabetismo hoje, ele é totalmente diferente do que foi no século passado. Hoje a gente fala do analfabeto funcional. A gente não fala mais nem no analfabeto que sabe ler e escrever. Sim. Antes você falava sobre liderança autocrática, né? Acho que lá no início. E aí a minha próxima pergunta é justamente sobre isso. Se a liderança autocrática, ela ainda tem espaço no mundo atual, ou a abordagem mais colaborativa seria o caminho para sucesso? A liderança autocrática, ela vai ter espaço a depender do contexto. Você não pode ser um líder autocrático todo o tempo. Em alguns momentos você vai ter que tomar decisão. E o líder, infelizmente, a decisão ela é individual, ela é solitária, ela não é dividida. Porque é o momento que você toma uma decisão de investimento e o cenário macroeconômico muda abruptamente, você não sabia que iria acontecer aquilo. Você tomou a decisão no melhor dentro das informações do contexto que você tinha disponível. O que te impactou foram variáveis que você não controla, certo? Então, o que eu observo? Existe espaço ainda para o líder autocrático, mas não um líder autocrático 24 horas. Eu acredito muito em espaços, em jornadas, em espaços colaborativos, acredito muito forte na gestão compartilhada e acredito muito na inovação permanente. E a inovação não é sobre um novo aplicativo, um novo celular. É você mudar a perspectiva do teu negócio ou das funções que você faz. Veja bem, nos anos 80, anos 90, você ainda ouvia falar muito em costureira ou sapateiro. No final dos anos 90 isso acabou morrendo. Hoje você volta com isso muito forte. Eu sou designer de moda ou designer de calçados. Então há uma releitura da história trazendo mais para uma linguagem mais contemporânea e de fácil compreensão para a atualidade. De novo, não é sobre certo ou sobre errado, mas é sobre a tua participação na história. E sobre o networking, sobre o tempo, sobre tudo o que a gente falou aqui de tecnologia, eu acho que a grande reflexão que a gente tem que se perguntar, né? As distâncias mudaram ou é a gestão do tempo que eu preciso fazer hoje? Porque a distância de Nova Prata a Porto Alegre ela é a mesma. O tempo que você leva para ir diminuiu muito comparado com décadas passadas. E se você tiver um helicóptero, um avião, ele é muito mais rápido que você ir de carro. Pode ser ainda mais rápido. Mais rápido. Então, eu acho que a grande discussão hoje, Kátia, ela é uma discussão sobre a gestão do tempo. Como eu estou trabalhando com o meu tempo. As distâncias continuam as mesmas, mas é o que eu faço com o meu tempo. E isso eu acho que incomoda muito as pessoas. Aí é o tema para um próximo podcast, eu acho. Quem sabe a gente deixa agendado para um futuro próximo. Exato. Isso tudo que a gente está falando é um mundo muito volátil, né? De incertezas, de mudanças o tempo todo. O que acontece é que gera muitas vezes uma pressão, um estresse muito grande nas pessoas, principalmente aquelas que estão à frente, em que precisam muitas vezes tomar decisões rápidas, precisam se preocupar com as pessoas, precisam entregar um resultado, são cobradas de várias vertentes, né? Como o líder pode trabalhar isso? Como tu vê assim que o líder consegue equilibrar isso? O que ele deve fazer para equilibrar? Ele pode fazer reiki, pode ir na missa, pode ir no culto, ele pode rezar, né? Eu, por exemplo, tenho um hábito, eu sou uma pessoa que tem muita fé, então eu sempre tenho um terço comigo, carrego um terço permanentemente. Mas aí eu acho que tu tá falando uma situação muito interessante que é a inteligência emocional. Perfeito. No mundo onde as pessoas transbordam as suas emoções, a sua ansiedade, no mundo onde se tu quer saber se uma coisa existe ou não, você coloca no Google, se não tá no Google é porque não existe, né? É onde o Google... Agora tem o ChatGPT. ChatGPT, né? Obrigado por lembrar disso.
Mas, veja bem, você vai no médico hoje com um tipo de dor, você vai no Google e você bota lá, eu chamo o ChatGPT, estou com dor, blá, 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 ele vai dar um diagnóstico. Tu já chega no médico... Só vai confirmar. A liderança dele, né, a profissão dele também está sendo questionada. Sim, já tem a telemedicina aí que logo vai... O próprio... Tu vai pegar, por exemplo, o próprio Covid, né? A telemedicina estava tramitando no Congresso Nacional há mais de 10 anos e não avançava por lobby do Conselho Federal de Medicina. Veio o Covid e isso acelerou esse processo. Agora está ficando já muito fácil. Normal, já voltou para o normal. As pessoas estão aceitando, isso. Né? Porque antes era, acho que é até um tabu. Mas eu vejo muito forte essa questão da inteligência emocional e da gestão das emoções como pontos centrais hoje para quem quer liderar. Equipes multiculturais, equipes de diferentes faixas etárias, diferentes vivências de mundo e diferentes experiências, tá? Entender, ter a capacidade... Eu aprendi com um grande líder de Passo Fundo. Adriano, você tem 2 ouvidos e uma boca. Use o que tu tem em dobro. Eu acho que hoje faltam lideranças com capacidade de escuta. Muito. Né? E essa capacidade de escuta está fazendo toda a diferença na hora de acalmar o ânimo da equipe, na hora de tomar uma decisão mais assertiva, na hora de explorar oportunidades melhores, né? Poder envolver a equipe e permitir que essas emoções, esses sentimentos sejam expostos, né? Tem um livro, O Antifrágil, que fala muito forte disso, né? É um livro denso, profundo, né? E a gente tem que entender que eu posso estar frágil no meu ambiente de trabalho, posso estar frágil na minha relação profissional, pessoal, mas eu não estou frágil o tempo todo. Então eu tenho que estar frágil naquele momento, naquela circunstância. Posso estar, né? Eu posso estar frágil, me permito a estar. Né? Benebral fala muito disso também, né? Então, essa questão da gestão emocional, da inteligência emocional e a gestão das emoções, hoje ela é importante. Porque o próprio Bauman fala, né? O casamento para o jovem de hoje, ou para a modernidade, é o eterno enquanto dure. Para os nossos avós era a morte, né? Até morrer. Sim. Né? O eterno era isso, né? Hoje o eterno é enquanto durou. É você saber que... Eu tenho um dizer meu, tá? Que a gente não é medido por quantas vezes a gente caiu. Resbalou, caiu, foi ao fundo do poço. A gente tem que ser medido por quantas vezes a gente buscou a luz, buscou se reerguer, buscou seguir em frente. Então, e a história não é contada por quem deu errado, a história é contada por quem errou, reconheceu, se reergueu e seguiu em frente. Uhum. Tu prega o próprio Steve Jobs, que impacta a nossa vida mesmo estando morto, né? Exato. Ele foi demitido da Apple e depois voltou para botar a Apple como uma das maiores corporações mundiais hoje. Exato. O valor de venda da Apple hoje quase equivale ao PIB brasileiro em dólar. Nossa. Né? Então a gente precisa compreender, se botar a Apple e o Google junto, as 2 empresas valem mais do que o PIB de todo o Brasil. Olha só. Né? Então veja a grandiosidade desse jogo e entender as conexões, a conectividade e fazer essa gestão da melhor maneira possível, com muita parcimônia, com muita perseverança, com muita fé, né? Mas criando ambientes para feedbacks propositivos, sugestivos, né? Para que a pessoa possa criar afinidade, confiança, crescer, se desenvolver e construir uma carreira próxima a ti dentro das empresas. Eu acredito ainda que dentro do contexto da pergunta ali, de como lidar com o estresse, com a pressão, tu trouxesse a inteligência emocional, a gestão das emoções. Eu acredito que isso, assim como a comunicação, essas 2 habilidades, elas são essenciais quando tu pensa em crescer, quando tu pensa em se desenvolver. Quando você aprende a lidar com as emoções, não quer dizer que você não sente mais elas, mas você se permite a senti-las e gerenciá-las. Exatamente. E aí você projeta também esse conhecimento no outro. Então, quando você aprende a gerir, entende
que você está numa situação vulnerável, como a Brené Brown nos ensina de uma forma muito interessante dentro dos livros dela que eu li, que é A Coragem de Ser Imperfeito e A Coragem para Liderar, ela traz perfeitos exemplos do quanto é importante a gente ser vulnerável, aceitar e também pedir ajuda nesses momentos. Então, o líder tem ainda... eu vejo muitos com mentalidade de eu não posso errar, eu não posso pedir ajuda, eu sou intocável, eu não erro, eu sou perfeito. O ego que se cria mediante a posição de liderança, não a habilidade de liderar, mas na posição de liderança, muitas vezes é como se ele assumisse um erro, se ele assumisse a sua vulnerabilidade, ele estivesse declarando uma falência de si mesmo. Então, ele briga consigo mesmo. Então, no momento que ele aprende, através do autoconhecimento, se desenvolvendo, e entende que sim, que ele tem essas emoções, e que ele vai errar, que ele precisa aprender a lidar com o estresse, que ele se coloca nessas situações vulneráveis, eu acho que fica muito mais fácil dele conduzir, né, no dia a dia, um momento de pressão, um momento de estresse, para que não deixe acumular, não deixe se tornar uma bomba relógio que pode estourar, explodir a qualquer momento. Em algum momento vai estourar, seja na saúde, seja na pressão alta. Principalmente, né? Na saúde, né? Acho que faz todo sentido essa tua colocação, né? E essa tua abertura. E dizer que tem muita oportunidade, que existe muita ajuda hoje, né? Muitas possibilidades de você buscar ajuda, né? Uhum. E o momento que você aprende a ouvir a sua voz interior, ela faz toda a diferença no seu lado pessoal e profissional. Porque o momento que você, não é sobre controlar, mas é que você passa a compreender a sua voz interior, você faz essa gestão das emoções, e você cria inteligência emocional com habilidades para conviver de maneira plural, de maneira diferente. Isso aí. Porque aí tu consegue olhar para si, consegue olhar para o outro, compreender todas as mudanças. As pessoas, elas não vão estar todos os dias bem, então elas vão precisar também muitas vezes da escuta ativa do seu líder, como você trouxe. E trabalhando tudo isso, trabalhando comunicação, escuta ativa, inteligência emocional, consegue flutuar agora nessas mudanças de uma forma muito mais leve, né? E tendo toda essa capacidade, né? Eu acho que é importante você ter isso, mas você também ir orientando a sua equipe, né? Criando as condições para que a sua equipe tenha um foco, né? Na busca pela qualidade do atendimento, pelo alcance dos resultados, sobre ritos empresariais importantes de comemoração, de celebração, de agradecimento, né? Não somente de cobrança. Isso vai gerando uma empatia, vai mudando o ambiente de trabalho, o clima, a cultura, e você cria condições para trazer sua equipe para um outro patamar. Exato. Só que a gente precisa compreender que isso não é do dia para a noite, não é como um tic-tac, né? Ele demanda tempo, tem gastos de energia, cabelos brancos, né? E eu sempre costumo dizer para os meus alunos o seguinte: você pode ganhar ou pode ser o que você quiser e ganhar quanto você quiser, desde que você esteja disposto ou disposta a pagar o preço disso. Aí teve um dia que um professor, o que tu quer dizer com isso? Perguntou para mim: cara, você pode ganhar 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 1 milhão por mês. Depende de quantos quilômetros você quer voar, rodar, quantas horas você quer dormir e o nível de pessoas que você quer relacionar. Exato. Não é jogando futebol 3 vezes por semana, vida, né? não querendo viajar, que você até poderá agora com a tecnologia, óbvio, né? Mas a taxa de sucesso não é tão elevada quanto ao preço que tu está disposto a pagar por aquilo que tu entende que é sucesso. O quanto tu entrega e o quanto tu recebe. Isso, A lei o universo vai te devolver aquilo que tu entrega. Exatamente. Né? Então tem muitas coisas, tem boas reflexões nesse jogo todo, nessas análises, porque essas reflexões permitem com que a gente possa ficar refletindo, possa digerir e, dentro do consciente, do subconsciente, encontrar soluções, propor melhorias para aquele momento, para aquele contexto, para aquele negócio. Maravilha. Adriano, eu poderia passar muito mais tempo. Tu não vai me dizer que tu tá dizendo que vai acabar?
Não, eu não estou dizendo que vai acabar. Estou dizendo que temos ainda poucos minutos. Ah, bom, então tá. É um pouco diferente. Bom, Adriano, foi uma grata surpresa conhecer um pouco mais da tua história. Eu fiquei encantada que eu poderia ficar horas te ouvindo. Eu acredito que até os meninos aqui dos bastidores, né? A gente fica encantado em ouvir uma pessoa que tem tanto conhecimento, carrega tanta história, tanta vivência, né? E, sim, agora finalizando, né, infelizmente, um bate-bola rápido aqui para as pessoas conhecerem um pouquinho Sobre mais. Sim, é só sim ou não? Não, são respostas rápidas apenas, tá? Qual é o teu sonho? Meu sonho é que eu possa transformar mais vidas, que eu possa contribuir com a evolução, com o crescimento e fazer a diferença na vida de pessoas que trabalham e estejam próximos de mim. Bacana. Qual é a sua principal fonte de conhecimento? A leitura. Eu adoro ler. Livros de... Diversos. Diversos? Eu te confesso o seguinte, se eu tiver que me mudar hoje do meu apartamento, eu devo ter umas 2 toneladas de livro lá que eu não me desfaço. Livro físico? Físico. Não vai para digital? Não, eu sou analógico nesse aspecto, eu gosto de folhear. Legal. E anota? Eu faço as marcações. As marcações. O que poucas pessoas sabem sobre você? Que eu sou brincalhão. Por incrível que pareça, isso. Que eu sou brincalhão, que eu gosto de brincar. Legal. Uma característica forte tua? Determinado. E o que te move? A fé. Acreditar que é possível ser feliz. Muito bem. E agora, para finalizar... Meu Deus. Uma frase que você gostaria de deixar, um recado para todos os que estão nos ouvindo, principalmente os líderes que estão buscando o Leader in Flow como uma fonte de conhecimento. Tem uma frase que o filme, né, do Mandela, né, que ele fala: eu sou o capitão, né, da minha alma, o dono do meu destino. Eu gosto desse filme, é um filme que eu assisto todos os anos. E é um poema, na verdade, né? Então, eu sou o dono, o capitão, né, do meu destino e o dono da minha alma, esse aqui. E tem uma frase também que é: o impossível é apenas uma palavra. Isso me martela todos os dias. Porque nas equipes, na cultura, né? Quando tu chega numa empresa, não dá. Sim. Sempre foi assim. Não dá. Sempre foi assim. Como não dá? O que o Adriano quer vir aqui fazer diferente? Cara, meu velho, vamos pra cima, vamos fazer a diferença, vamos mudar, entende? Eu não acredito, eu acredito que eu tenho isso comigo muito forte. O impossível é uma palavra. Não, uma decisão. Não. Muito bem, Adriano, muito obrigada. Mais uma vez, te agradeço, acho que vou te agradecer muito ainda, porque eu adorei mesmo, achei que ficou bem legal esse nosso bate-papo. Quero agora estender, né, que a gente possa estender esse bate-papo lá fora e que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, possam levar para dentro do seu dia a dia todos esses insights, aprendizados que, com certeza, se vocês vão aplicar um pouquinho disso todos os dias, vocês vão construir resultados diferentes daqueles que vocês têm hoje. Adriano, muito, muito obrigada. Te desejo sucesso nessa nova jornada, nessa nova região, esses novos desafios, que venham novos e novos desafios para ti, para a empresa, e que a gente possa ter muitas trocas ainda daqui para frente. Eu que agradeço a oportunidade, né? Para mim, eu adoro essa troca de cultura, né? Tô aprendendo aqui no início da Serra, né? Ou na Serra aqui também já. Estou muito encantado com a região, com as pessoas, com a simpatia, com a alegria com que a gente sempre é recebido aqui. E te agradecer em especial pela oportunidade de poder conversar com um público totalmente diferente da minha região mãe,
né? E poder falar aquilo que eu penso de uma maneira sendo o Adriano, sem precisar ou necessitar medir as palavras, né? Então, te agradeço e me coloco à tua disposição para a gente, em algum momento, nos próximos períodos, divagar e filosofar sobre o contexto, sobre o que não é certo e sobre aquilo que não é errado nesse mundo moderno. Obrigado mesmo. Obrigada, um brinde aí, saúde Obrigado. e sucesso. Obrigada.